Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou continuar falando dessa coisa de livro, como fazer depois que você já tem ele escrito. Minha amiga, que também tem um canal incrível no YouTube, a Débora, ela sugeriu esse vídeo pra mim e eu já tava meio com vontade de fazer e falei assim, vamos lá então. Eu já postei, se eu não me engano, 2 vídeos falando sobre isso. Um dando dicas de como escrever um livro e outro dando dicas e métodos de como treinar a escrita. Agora eu vou focar em você que já terminou um livro ou que você tem um livro que está quase acabando e não sabe o que fazer. Tem alguns caminhos do qual você pode percorrer. Eu, por exemplo, fiz uma pequena burrada depois que eu terminei de escrever meu livro. Na minha cabeça, ele tava perfeito, sem defeito nenhum, e tava ali, prontinho pra ser publicado. Porém, eu não tinha relido ele nenhuma vez. Na minha cabeça, sei lá o que deu ar em mim. Pra mim, eu tinha escrito desde o começo até o final e sem cometer erro algum, sem, me confundir a história, tava perfeito. Obviamente, isso não é verdade. Então, se você não viu os vídeos anteriores, uma coisa que eu tô frisando bastante é leia e releia para você fazer sua reescrita, porque não vai ficar bom da primeira vez que você fizer. Mas eu, ingênua, fui lá achando fielmente que tava 0 bala e saí à procura de meios e métodos para proceder com aquilo. Eu já tinha minha obra concluída, concluída na minha cabeça. E eu queria já partir para a publicação. Nas pesquisas, eu me deparei com uma coisa que abriria portas de um jeito diferente. Nesse caso, seria através de uma agência literária. E eu pesquisei a função de um agente literário e como proceder com esse fato, com essa empresa, e acabei optando que seria uma boa opção para mim. Só que, aqui está um parênteses. Se não tiver num período de campanha ou qualquer outra coisa, as agências elas cobram para fazer as análises, averiguar se o seu original se encaixa ou não no catálogo deles. Por que uma agência literária é bom? Eles têm um caminho mais fácil e mais rápido para as editoras. Existem editoras grandes, que eu já procurei também, que elas não aceitam o original direto do autor. Elas pegam os originais através de agências literárias, porque ali já acontece um filtro. Esse é o primeiro de 3 caminhos que eu vou falar pra vocês, que é ir atrás de uma agência literária. Eu fui atrás da agência com o meu original escrito daquele jeito maravilhoso. Desculpa você que leu e analisou o meu original e viu a quantidade de erro, tanto de continuação da história quanto ortográfico que tinha presente. Mas na minha cabeça, de não releitura, eu achei que tava bom. Então peço perdão desde já. E outro recado, releiam sempre. Quantas vezes forem preciso, releiam. Eu acabei pagando para fazer essa análise e os valores, eles dependem muito do tamanho da obra, a quantidade de palavras que você escreve nela. Acabou que voltou a minha análise crítica do meu livro, pontuando os erros que eu fiz, os acertos que eu fiz, que no decorrer da obra, e as sugestões de melhoras e de estudos. Lá vai eu entender que aquilo não tava bom. Aí a gente que leu o meu texto, que fez análise crítica, indicou alguns livros que eu já falei no vídeo anterior a esse, nos métodos para escrever uma história. E não deu certo pra mim esse caminho de agência literária. O meu original ele acabou não passando nesse filtro da agência. E eu concordo, porque tinha inúmeros erros. Depois que eu comecei a fazer a releitura, tinha inúmeros erros de continuação, de foco na escrita. Então, não tinha como eles oferecerem algo pra mim daquele jeito. Mas eu não tinha condição de pagar uma nova análise crítica pra eles fazerem de novo esse processo e ver como que foi a melhora. Então, infelizmente, esse caminho eu acabei podando. A segunda forma de publicação do seu livro pode ser através de uma publicação independente. Como que funciona? Você terminou seu original, aí você vai publicar de forma independente, vai depender apenas de você.
Então você vai ter que procurar revisor, vai ter que procurar design para capa, design para ver a diagramação do livro, vai ter que ir atrás de uma gráfica que imprima o livro e monte ele para você. E todos esses valores você vai pagar por conta própria e vai depender somente de você. Consequentemente, você também fica encarregado de fazer o seu próprio marketing, a sua própria divulgação. E daí é onde que acontece, vários autores enviam seus originais para diversas pessoas que são influentes ou que estão tentando ser influentes na internet para ter essa divulgação. Esse é o segundo caminho. Eu pesquisei também, obviamente, e para mim não compensou, porque eu encontrei a maravilhosa agência Palavra e Verso. Vou deixar aqui o site da editora aqui embaixo para vocês entrarem. Existem outras editoras que nem essa, mas eu escolhi a editora Palavra e Verso para ser a minha e publicar o meu livro Sonhos de Liberdade. Vou falar um pouco da minha experiência com essa agência que eu escolhi. Eu sou muito sistemática e eu procuro bem para saber exatamente o que está acontecendo. Eu entrei em contato com a editora, enviei o meu original para análise para eles verem se gostariam de publicar ou não. Enquanto ele estava em análise, eu mandei mensagem para alguns autores já publicados pela editora para eu ter um feedback do pessoal que estava publicando para ela como que funcionava. E as respostas foram positivas e eles indicaram a editora e eu fui atrás. Isso lá pro meio do ano. Então, depois de uns dias, eu recebi um e-mail falando que o meu original foi aceito e eles enviaram uma proposta para publicação. Diferente do que acontece com editoras maiores, que eles já têm um fundo, já têm uma certa condição de pagar adiantado pro autor, na Palavra e Verso é um pouquinho diferente. Eles enviam um contrato para você com sugestões e orçamentos. E o que acontece é que você tem que pagar um valor para eles, mas no final esse valor é convertido em quantidade de livros que eles vão enviar para você. Você pode revender esses livros se você quiser e recuperar o dinheiro. No próprio contrato, eles estipulam um valor que você vai acabar recebendo conforme as vendas vão se realizando na própria loja deles. E também tem outros detalhes no contrato que eu acho importante salientar aqui para vocês ficarem cientes do que a editora oferece. Novamente, não tem como eu falar um valor, porque não existe um valor exato. É só vocês pensarem. Um original que tem 100 páginas, ele vai ter um custo final menor do que um original que tem 300, 400 páginas. Então não tem como fazer essa comparação entre preços. Tudo vai variar da quantidade de palavras que o original vai ter, o tamanho do original no final. Dessa forma eles montam o contrato para você. A empresa, ela foi sempre muito solícita e me respondia com muita rapidez quando eu tinha alguma dúvida, quando eu queria alguma coisa. A nossa comunicação sempre foi feita por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp a partir do momento que a gente fechou o contrato. E para agilizar as coisas, ficarem mais rápido, a questão de escolha de capa, essas coisas, a gente está se comunicando pelo WhatsApp. Porém, o e-mail eles também respondem durante a semana. E é um diálogo muito rápido e eles esclarecem bastante todas as dúvidas que a gente tem. Então, qualquer coisa que você tiver dúvida ou quiser saber um pouquinho mais, a editora vai responder para vocês com muito carinho. Sem contar que ela sempre dá a opção pro autor. Então, sempre tem esse diálogo entre a autora e a editora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu contrato específico, lembrando que os contratos eles podem ser alterados de autor para autor e conforme o passar do tempo. Então, na época que eu assinei o meu contrato veio com essas especificações. A editora, ela é aberta para receber proposta, para conversar, para ser negociado as situações. Então, mandem e-mail para ela, vou deixar o e-mail aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida. No meu contrato, o que veio incluso no valor que eu paguei? Eu tô com o meu contrato aqui e eu vou ler porque eu não decorei tudo isso e não vou conseguir decorar. Então, junto dele vem coordenação editorial, elaboração do conceito editorial, ISBN, o código de barras, ficha catalográfica, concessão do selo com a logomarca da editora Palavra e Verso, design completo, a capa e a diagramação, acompanhamento gráfico, revisão ortográfica e textual completa, divulgação online, incluindo a divulgação nas redes da editora e parcerias com blogs e IGs literários para divulgações e resenhas. Inclusão do livro nas próximas feiras e eventos literários que a editora participar, bem como em campanhas promocionais.
distribuição em livrarias e inserção do livro na loja online da editora. Então, depois que eles enviaram o contrato para mim, para eu fazer uma análise antes de assinar, eu fui lá e comparei com os valores que eu teria que pagar se fizesse uma publicação independente. E para mim, foi uma escolha melhor pegar a editora. Comparando os valores, saiu quase a mesma coisa, porém eu não estou tendo o problema de procurar uma revisora boa, não estou tendo o problema de ir atrás de um capista bom, de ir atrás de uma pessoa que faça diagramação de uma forma boa, bonita, e nem assuntos mais burocráticos, que nem a ISBN e o código de barras no caso. Então, tudo isso a editora já estava fazendo pra mim por um valor que eu ia ter que pagar também se fosse uma publicação independente. A diferença é que eu tô ganhando isso e o valor que eu paguei no contrato ainda será revertido em livros que eles vão enviar pra mim. Se você tem alguma dúvida sobre a editora ou sobre publicações, deixe no comentário aqui embaixo que eu vou responder vocês. Não esqueça de me seguir no Instagram para você ficar sabendo de novidades sobre o meu livro. E se você quiser saber um pouquinho mais dele, da sinopse, desse romance de época maravilhoso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Então é isso, pessoal. Tchau!